Olá pessoal, aqui é a Ana, sejam bem-vindos ao Dicas de Tarô número 13. Nós vamos continuar aqui a nossa caminhada com os arcanos maiores. Então hoje nós temos 15, o diabo, 16, a torre e 17, a estrela, né? Então começando aqui com o diabo, ele conecta com o signo de Capricórnio, tá? A gente vê aqui, né, no Rider-Waite, ele está em pé numa lápide, né? De certa forma um pedestal. Ele também tem essas pernas, né, de árpia. Então a gente vê que ele é meio homem, meio bicho, né? Ele tem asas de morcego, tem esses chifres aqui de bode, né? E a gente vê que ele segurando uma tocha e meio que colocando fogo, né? Parece o rabo aqui do homem. E a mulher tem aqui um cacho de uva, né? Então aqui também remete a Eva e Adão, né? Agora, ao invés de eles estarem no paraíso, como eles estavam na carta dos namorados, eles de certa forma estão aqui no inferno, né? Acorrentados pelo diabo. A gente vê que eles têm uns chifrinhos, né? E aqui a gente tem também aqui um pentagrama invertido, né? Então a gente vê que eles estão acorrentados, a gente vê que a corrente está um pouco frouxa ao redor do pescoço. Então tem um pouco essa... aí no fundo, né, do simbolismo da carta, ele falando que essas pessoas são capazes de se libertarem, né, tirar essa corrente do pescoço e saírem dali, né. Aqui é interessante que a gente tem aqui também um casal, né, uma pessoa aqui em cada jaula separada, né. E aqui o diabo, ele é como um homem de negócios, né. Esse lado, tá, do diabo, né, do executivo, da pessoa que sabe lidar com o mundo material, pode ser uma coisa boa, né. Agora pode ser também aquela pessoa que é muito materialista, que só pensa em lucro, só pensa em status e poder e fama, tá. Então a gente tem aqui esses dois lados, né. Como eu falei aqui, essa carta faz um contraponto com a carta dos namorados, que lá a gente também tem um casal que está no paraíso e aqui a gente tem um casal que está no inferno, né? Aqui então, os significados, né, da carta do diabo pode ser uma prisão, tanto literal quanto metafórica, né? Às vezes pode estar representando a mesma pessoa que está presa, né? Ou um perigo de prisão, tá? Qualquer tipo de limitação, manipulação, controle, né? Karma, energias pesadas, tóxicas, de baixa frequência, medo, dominação, tá? Aqui pode ter obsessão com dinheiro e poder, né? Qualquer tipo de obsessão, vícios, qualquer tipo de restrição, que também tem, fala, sexualidade, energia sexual, apegos, né? E sedução, tá? Então, quando o diabo aparece caracterizando uma pessoa, aí a gente tem essas opções, né? Pode ser um executivo, uma pessoa que tem status, tem poder, ou se for do lado negativo, né? Pode ser uma pessoa muito materialista, muito manipuladora, tá? Em questões de relacionamento, esse aqui basicamente, né? Também em contraponto com a carta dos namorados, que fala que é um relacionamento bom, de alma, pode ser alma gêmea, né? E que é algo bom para as duas partes. Aqui é um relacionamento que aprisiona, ou que pode ter muitas questões de sedução, manipulação, controle, ciúme, raiva, né? Pode ser um relacionamento que é só baseado em sexualidade, tá? Pode ser uma pessoa tendo um poder muito grande sobre a outra, então controlando, querendo prender, né? Para questões de carreira, como eu falei, tem um lado muito bom para a carreira, né? Porque representa o empreendedor, representa o executivo, né? O homem de negócios. Então aí precisa ver, né? Dependendo da pergunta, dependendo da situação das outras cartas, ou se for uma pessoa com quem você está pensando em entrar numa parceria ou trabalhar com essa pessoa. Então o diabo, né, em termos de carreira, tanto pode ser algo bom quanto algo ruim, né? Se for em excesso, cai para o lado sombra. Às vezes é uma mistura dos dois também, tá? Mas se eu estiver fazendo uma pergunta
por exemplo, devo fazer algo, né? Aqui é uma carta de alerta, tem que ter cuidado, né? Pode estar indo num caminho que não é bom, que é escuro, ou que vai te aprisionar, tá? Então é uma carta de grande cautela, ou de pelo menos de olhar mais a fundo, né? Onde você está pisando, com quem você está lidando, tá? Essa carta em relacionamento também pode falar de um relacionamento que tem questões kármicas, né? Então tem questões de vidas passadas para serem trabalhadas, né? Então geralmente há uma atração muito grande, né? A pessoa sente uma conexão muito grande, como se fosse essa corrente, tá? Mas não necessariamente é uma coisa boa. É uma coisa boa se você levar em conta que isso precisa ser trabalhado e liberado, né? Mas é um relacionamento cheio de desafios, né? Cheio de limitações, restrições, ou algo que te prende, ou algo que você tem dificuldade de se libertar, ou vai ter dificuldade depois de se desconectar dessa pessoa, né? Ok, vamos passar aqui para a Torre, o Arcano 16, se conecta com o planeta Marte, né? Aqui a gente vê um lado aqui com esse fogo, com essa destruição. Então, puxa para esse lado do planeta Marte, né? Pode até estar indicando guerra, né? Conflito, tá? Então a gente tem uma torre, a coroa que estava aqui está caindo, então é o fim de um reinado, né? A gente poderia pensar, por exemplo, aí na queda da Bastilha, por exemplo, né? Que a gente vê a torre sendo atingida por um raio, ela está pegando fogo e as pessoas estão pulando de dentro da torre para tentar se salvar, né? Então é uma situação também que não tem como evitar. Literalmente pode até representar também aí catástrofes naturais, né? Queda de edifício com problema de estrutura, tá? Incêndio, né? No nível geral, a torre ela fala que algo precisa ser desfeito, né? Algo está sendo destruído, algo já cumpriu seu papel, aquele reinado precisa chegar ao fim. Essa energia geralmente ela é algo inesperada e ou fora do seu controle, né? Igual, por exemplo, quando a gente pensa aí num acidente, numa catástrofe natural, né? Não tem nada que a gente possa fazer. Essa carta, às vezes, ela é um sinal de alerta também, né? Se você continuar nesse caminho, as coisas não vão dar certo, tá? Pode ser um alerta também para você ver se está tudo certo na sua casa, ou se você precisa de algum tipo de seguro, ou algum tipo de manutenção, ou na sua vida em geral, né? Então aqui, voltando aqui a gente vê, né, um grande prédio e um cara caindo, tá? Então tá aqui refletindo esse lado da torre, né? A torre também, né, a gente pode pegar o significado da torre aí do Lenormand, e ela pode, pelo menos eu uso assim, né? Ela pode significar prédios, grandes instituições, grandes empresas, grandes corporações, tá? Então, voltando, é algo inesperado, algo destrutivo, um acidente, um término, pode indicar um término, né? Explosão, né? Por um outro lado também, pode ser um flash intuitivo, uma revelação, um desbloqueio, tá? Então a torre, ela basicamente destrói, precisa ser destruído para algo novo poder ser construído, né? Então, muito embora ela possa ser uma coisa difícil de lidar, uma coisa que você não estava esperando, uma coisa que vai chacoalhar aí as suas estruturas, né? Mas no final das contas vem para melhor, que é algo que precisa ser retirado para você poder construir algo novo na sua vida, tá? Então, geralmente aqui, né, algo fora do seu controle e algo também inesperado ou algo que vem para chacoalhar as coisas, né? Às vezes até quebrar uma certa estagnação ou quebrar situações que estão desenvolvendo aí por muito tempo, ou já passaram, né, já passaram do tempo, já passaram do prazo de limite, de validade, digamos assim, né? Quando a gente vê a torre representando uma pessoa, pode ser uma pessoa explosiva, nervosa, ansiosa, né?
uma pessoa que está à beira aí de um ataque de nervos, digamos assim, né? Também representa uma pessoa imprevisível, tá? Em relacionamentos, é uma carta que indica o final de relacionamento, né? Ou se quando a pessoa pergunta, você pergunta qual o potencial desse relacionamento, a torre ela indica que em algum, pode até durar um tempo, né? Mas em algum ponto aqui isso aqui vai ser desfeito, e geralmente é desfeito de forma não muito tranquila, né? Que esse também é um dos recados da torre, quando ela é um sinal de alerta. Se você não fizer, né, as mudanças necessárias, as mudanças serão feitas por você, né, pelo destino, pelo universo, pelas outras pessoas. E geralmente, né, quando a gente deixa de fazer, a gente está vendo os sinais, deve ser feito, a gente vai empurrando. E às vezes quando a gente toma a iniciativa é mais fácil, é mais tranquilo, né, do que as coisas serem feitas pela gente mesmo, né? Então vamos supor, por exemplo, você está num trabalho, você já viu que aquilo ali não está dando e que você precisa mudar, mas você vai empurrando com a barriga. Aí de uma hora para outra você é mandado embora, foi a torre, né? Então se você tivesse ouvido a sua intuição, os sinais, já poderia ter procurado o outro trabalho e seria menos traumático, não seria pego de surpresa, né? Ok. Carreira. Vamos supor, você tá pensando aí em talvez entrar para uma empresa, né? Aparece a torre, isso aqui pode mostrar que a empresa não está bem das pernas, pode mostrar até um processo de falência, né? Ou que em algum momento isso aqui vai acontecer, tá? Então não é algo seguro ou duradouro, né? Por outro lado, se tiver cartas também positivas, pode estar indicando, né, uma grande instituição, uma universidade, uma grande empresa, né? Aqui, peraí que eu ia falar. Bom, perdi, vamos ver se volta. Aqui, quando você está com uma pergunta do tipo, devo fazer algo, né? Aqui a torre pede para ter cuidado para não fazer algo precipitado, nem impulsivo. Tem que ser pensado. Mas como eu falei, pode ser o sinal de alerta, fazer algo antes que as coisas piorem. Ou fazer algo antes que algo seja retirado, né, da sua vida. E quando isso acontece, você perde a oportunidade de tomar uma decisão, né? Então a decisão pode ser retirada das suas mãos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu ia falar alguma coisa, mas me fugiu. Por exemplo, né? Pode representar um prédio alto, um condomínio, né? Então vamos supor, pessoal, devo mudar para uma casa ou para um prédio? Aí sai a torre, então a indicação do prédio, né? Aí nesse caso não levaria em conta esse outro lado negativo, como toda carta tem um lado positivo e um lado negativo. Eu também entendo a torre dessa forma, representando aí um alto edifício, né? Bom, vou passar aqui para a carta 17, a carta da estrela. Essa carta aqui faz um contraponto com a carta da temperança, tá? Na temperança a gente tem um anjo, né? Como na carta dos namorados também tem um anjo, tá? O anjo, ele está com um pé na terra e um pé na água, né? Aqui a gente tem uma mulher nua e ela também está aqui com um pé na terra, está ajoelhada e um pé na água, tá? Então aqui fala dessa conexão, né? Entre as emoções e entre a espiritualidade e o mundo prático. Então saber equilibrar as duas coisas. Essa carta conecta com o signo de Aquário, e aqui a gente tem a própria representação do signo de Aquário, né? Com esses jarros despejando essa água, essa luz, essa água divina, né? Que purifica a água na terra, purifica as nossas emoções. E aqui também rega a terra, né? E a torna fértil e produtiva, tá? Aqui a gente tem uma grande estrela que representa a essência dessa figura, né? Então pode representar a sua própria essência. E aqui 7 estrelas menores representando os 7 chakras, né? O que eu ia falar? Bom, aqui a gente tem também as 7 estrelas representadas, né? E aqui a gente tem uma nave como se ela tivesse atravessado um portal e surgido aqui, né?
E aqui está o amarelo da estrela. Ah, que eu vou falar que essa estrela, vocês vão lembrar lá, é a mesma estrela que o eremita carrega dentro da lanterna dele, que é a própria essência dele, né? Então, a gente tem essa estrela de 7 pontas, tá? Aqui a gente vê da mesma forma, né, uma pessoa aqui ajoelhada e derramando a água. Aqui a gente também tem uma árvore com um passarinho, tá? O passarinho, ele representa a comunicação espiritual, né? É que também tem uma energia de fertilidade e crescimento. Então, essa carta que fala, basicamente, fé, esperança, né? Fé no seu destino, fé na sua essência, tá? É uma carta de se conectar com os seus sonhos e com o seu destino. A mulher nua representa que a essência dela está à vista, está à mostra, ela não tem nada a esconder, né? Ela está ali na sua integridade, tá? Esses 2 jarros podem representar também a mente consciente e a mente inconsciente, e aí ela se usando dos 2, né? Então, fazendo de certa forma também aqui, é igual a temperança faz uma mistura, né? A temperança está misturando os 2 jarros. Aqui essa pessoa está usando os jarros, né? Tanto no nível do elemento água, quanto no nível do elemento terra. Aqui tem uma questão também de renovação, né? De energia, de renovação de crescimento, de algo novo, né? Surgindo, sendo cuidado, crescendo, dando frutos, né? Então, aqui a gente vê essa conexão com a pureza e com a fertilidade. Aqui, quando representando uma pessoa, tá? Pode ser uma pessoa que esteja conectada com a própria essência e o próprio destino, ou ela pode ter esse efeito na sua vida, né? A estrela pode até falar de cura emocional, tá? Então, pode ser uma pessoa que te ajude a te alinhar, a você se alinhar com o seu próprio destino, os seus sonhos, acreditar na realização dos seus sonhos, tá? Relacionamentos, pode ser um relacionamento predestinado, né? Uma pessoa para você criar um caminho de vida junto, então faz parte do seu destino, né? Carreira, igualmente, né? É algo que está conectado ao seu propósito de vida, pode ser algo também que tem alguma relação com cura energética, cura emocional, tá? Ou qualquer coisa que lide com o crescimento, com a fertilidade, né? E mesmo elementos da natureza. Se for alguma pergunta, devo fazer algo, né? Se é algo adequado para mim, estou no caminho certo? Sim, a estrela fala que sim. Agora, se você estiver em dúvida entre uma coisa e outra, o que está mais alinhado aí no nível mais profundo com o seu propósito e com a sua essência, tá? Essa carta pode estar falando aqui de estar trabalhando com chakras, né? Em você mesmo, ou se você trabalhar com cura, você pode também estar aí incluindo, né? Os chakras, limpeza dos chakras, fortalecimento, abertura dos chakras. Essa é uma carta aí muito espiritualizada, né? Então fala também do caminho espiritual, do trabalho espiritual, do seu próprio trabalho interno, né? Ok, vamos então, como eu sempre faço, né? Embaralhar essas cartas aqui, tirar um arcano maior para vocês praticarem. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, vocês podem fazer a pergunta, né, mentalmente, ou pode exercitar também esse arcano maior com uma mensagem para o momento. Então, a carta é o Diabo, uma carta interessante, né, que dá margem para várias perguntas, né? Lembrando sempre que toda carta tem um lado sombra e um lado luz. É uma carta assim que a princípio é basicamente negativa, mas, né, tem um outro lado também, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço, tudo de bom e até a próxima.